Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, é o capítulo de número 11. Iremos ler os versículos 38, 39 e 40. Preciso agradecer a Deus por essa oportunidade de ter estado com vocês esses 2 dias, na esperança de poder revê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado, pastor André, pelo carinho de sempre, a recepção assim, que a gente nem merece. Sempre que eu venho aqui, a segunda vez, estou voltando mais fortinho, chega lá, eu tenho um banquete. Muito obrigado. A minha oração é que Deus continue aprovando as obras das suas mãos. Quando o pastor Nelson, ele era baiano, não era? Era de Vitória, ele era do Espírito Santo. Mas ele é capixaba. Mas quando eu estive aqui em 2019, ele me contou tantas histórias da Bahia. Mas ele morava na Bahia também. Tá. As minhas condolências à família do pastor Nelson na época. Meus sentimentos. Quando ele partiu, teve pessoas daqui que me mandou mensagem e eu até mandei um áudio, mas aqui pessoalmente eu não posso deixar de expressar os meus sentimentos, tá bom? Deus abençoe a senhora. Eu respeito aqui aos obreiros, a todos. O presbítero que falou aqui antes, falou do presbítero ali que toca a bateria. Eu preciso mencionar o nosso maestro. O maestro é animado, hein? Eu gostei de você, viu, rapaz? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Amém. Pode se assentar, muito obrigado. A aldeia de Betânia, ela distava não mais do que 3 quilômetros a leste da cidade de Jerusalém. Nesta pequena aldeia residia uma família composta por 3 irmãos, conhecido por nós como Lázaro, Maria e Marta. Jesus gozava de uma comunhão muito estreita com esses 3 irmãos, a ponto de muitas vezes que Jesus estava nesta região, Jesus sempre repousava nesta casa, sempre comia nesta casa. A comunhão de Jesus para com esses 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta, era tamanha que essa aldeia chamada Betânia parece que se tornou uma espécie de sede do ministério de Jesus nessa localidade. Houve um dia em que Lázaro sentiu dores e os dias se passando, uma preocupação intensa repousa no coração daquelas 2 irmãs, Maria e Marta. Como Jesus não estava na região, ele estava distante, num lugar chamado Pérea. As 2 irmãs Maria e Marta chamam um mensageiro e pede que esse mensageiro vá até Jesus e passe-lhe um recado. Esse mensageiro saiu à procura de Jesus e as informações o levaram até a Pérea, e quando ele chega na Pérea, encontra Jesus e ele passa o recado de Maria e Marta a Jesus. Parafraseando o recado de Maria e Marta, elas estavam dizendo assim: Senhor, venha correndo a Betânia, porque Lázaro, o teu amigo, que tu amas, está para morrer.
A Bíblia diz no versículo de número 6, que ouvindo Jesus estas palavras, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ora, irmãos, quem aqui tem um amigo que ama tanto, e que esse amigo está sofrendo um problema, está à beira da morte, e você tem o antídoto para tirar o seu amigo, livrá-lo da morte, que ficaria aqui em Ariquemes e não ia imediatamente, por exemplo, a Porto Velho para curar o seu amigo? Todos fariam isso. Eu sairia daqui às pressas e iria ao encontro do meu amigo. Jesus não. Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E você deve estar perguntando: pastor, Jesus não se preocupou com Lázaro? A verdade é que Deus não tem preocupações. Quem se preocupa é quem não tem o que fazer, quem não sabe o que fazer, nem como fazer. Jesus, ele tem um outro tipo de sentimento. Ele se importa conosco. Ele sai da Pérea, vai nas margens do Jordão, fica alguns dias, e depois é que ele resolve ir para Betânia. Só que quando ele chega em Betânia, a casa de Lázaro estava repleto, porque Lázaro não estava mais entre as suas irmãs, ele estava morto e sepultado há 4 dias. Maria estava frustradíssima, decepcionadíssima, porque Jesus não havia lhe atendido no momento em que mais precisou. Uma quantidade enorme de judeus que havia saído de Jerusalém estava dentro de casa. Maria chorosa, Marta frustrada, um olho dentro de casa e o outro do lado de fora, estava na expectativa de que a qualquer momento Jesus podia chegar em Betânia. E Jesus estava chegando de fato a Betânia, quando Marta o avistou. A verdade é que Jesus não havia ainda entrado na aldeia, quando Marta sai depressa, às pressas de dentro de casa, vai até a entrada da aldeia, e com o dedo apontado para a cara de Jesus, ela começa a dizer essas palavras: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus ouve Marta e diz assim: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela responde: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Uma ressurreição que vai acontecer por ocasião do arrebatamento da igreja, quando os que morreram em Cristo ressuscitarão. E esse evento até hoje não ocorreu. Maria está crendo que o seu irmão vai ressuscitar por ocasião do retorno de Cristo. Mas Jesus pega e esclarece a ela dizendo: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Ela olha para Jesus e responde: Senhor, eu creio que tu és o Messias, que havia de vir ao mundo. Observe que Marta não está crendo em milagre. Marta está duvidando de que seu irmão ressuscitaria naquele instante. Primeiro ela acusa Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Teu irmão há de ressuscitar, melhor dizendo. Ela diz: Senhor, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele tenta esclarecer a Marta que ele está ali para operar um milagre. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim, nunca proverá a morte. Crês tu nisto? Aí ela responde: Senhor, eu creio que tu és o Cristo que havia de vir. Ela não está crendo que um milagre vai acontecer ali. Tem pessoas que são assim, elas colocam obstáculos na frente do seu milagre. Não coloque obstáculos na frente do seu milagre. Creia no milagre, que é possível Deus fazer milagres. Marta, que está diante de Jesus, frustrada, não entende absolutamente nada do que Jesus está falando, sai às pressas de diante dele e vai dentro de casa. E quando chega dentro de casa, ela diz para Maria: Maria, o mestre te chama. Maria sai de dentro de casa e vai até Jesus. E quando chega diante de Jesus, por incrível que pareça, Maria reproduz a fala de Marta. Ela usa as mesmas palavras que Marta usou. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Maria, quando reproduz a fala de Marta, Maria não reproduz a acusação de Marta.
Porque a forma como Marta se dirigiu a Jesus é uma forma acusatória. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, a culpa é sua, porque o Senhor não nos atendeu na hora que a gente mais precisou. Maria é diferente, ela se curva diante de Jesus, e a entonação da fala de Maria é diferente da de Marta. Ela diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A forma como Maria fala com Jesus é diferente da forma de Marta. Jesus olha para Maria, percebe que seguindo ela, tem alguns judeus, todos estão chorando por causa do choro de Maria. O versículo de número 34 diz que Jesus, compadecido daquilo, pergunta: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar. É um dos menores versículos da Bíblia, o versículo 35 de 11 de João. Jesus chorou. Jesus chorou por dois motivos aqui. Número 1, ele chorou por sentimento. A Bíblia diz: chorai com os que choram. E a Bíblia também recomenda que a gente se alegre com aqueles que estão alegres. A verdade é que é fácil a gente chorar com os que choram. É difícil a gente se alegrar com os que se alegram. Se você contar o seu problema para 100 pessoas, as 100 pessoas vão dizer que vão orar por você, vão profetizar sobre a sua vida, vão até chorar com você. Mas depois que você tiver de posse da vitória, vá aquelas mesmas 100 pessoas e conte-lhe que você recebeu o favor do Senhor. 70% delas não vão se alegrar com a sua vitória. Quando você disser: Deus me deu a minha casa, Deus salvou a minha família, a maioria delas vão dizer assim: Deus também vai me dar a minha, Deus também vai salvar a minha. É fácil chorar com os que choram, o difícil é se alegrar com os que se alegram. E Jesus está chorando aqui por sentimento. Número 2, Jesus está chorando aqui porque ele está, dentro de uma linguagem humana, chateado com a morte, porque até então a morte tinha poder sobre pessoas que ele amava. É até poético isso que eu vou falar. Você sabe que Jesus venceu a morte através da sua morte. Em outras palavras, Jesus matou a morte. E até então a morte tinha poder sobre as pessoas que Jesus amava, porque ele não havia ainda morrido, nem tampouco ressuscitado. E Jesus está presente ali, e os judeus começam a vê-lo chorar. O versículo 36 diz: disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Os judeus estão impressionadíssimos com o sentimento de Jesus por Lázaro, a ponto de Jesus estar chorando. Lágrimas copiosas e ininterruptas caem dos olhos de Jesus, e os judeus estão impressionados com isso. No versículo de número 37 diz assim: e alguns deles, não são todos, alguns deles disseram: não podia ele, Jesus, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este, Lázaro, não morresse? Estes alguns não estão crendo em um milagre ali. Estes alguns estão achando que Jesus chegou tarde demais. Estes alguns estão achando que Jesus só tinha poder sobre pessoas que estavam vivas, a exemplo do cego, que ele abriu os olhos. E por isso eles dizem: não podia este que abriu os olhos ao cego fazer também com que este Lázaro não morresse? Ou seja, ele chegou tarde demais, porque Lázaro morreu. Ele podia ter chegado enquanto Lázaro estava na cama enfermo, e assim como ele abriu os olhos ao cego, ele podia curar Lázaro, mas Lázaro morreu. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, começou a mover-se outra vez em si mesmo. A palavra moveu-se é uma palavra grega chamada embrimaumai. A palavra embrimaumai denota ira, revolta, mas não é uma ira que leva o sujeito a pecar. Afinal de contas, Jesus nunca pecou.
A primeira vez que Jesus se moveu foi quando ele entrou no templo, em João capítulo de número 2, e ele pega uma zorrague de cordéis e sai expulsando os cambiadores e vendedores dentro do templo. O zelo de Jesus em João capítulo de número 2 é pelo templo, porque eles estavam superfaturando os sacrifícios animais, e estavam fazendo uma espécie de negociação dentro do templo, que isso era permitido por Roma, através do sumo sacerdote. E ele pega e zela do templo, dizendo: não façais da casa do meu pai casa de venda, porque a casa do meu pai é chamada casa de oração. Por isso que ele está movendo-se em João 2. Mas aqui em João capítulo de número 11, quando ele se move outra vez, muito em si mesmo, o zelo aqui não é pelo templo, é pelo nome dele, que está acima de todos os nomes. Porque estes alguns não reconhecem Jesus como uma autoridade sobre a morte, e sim apenas sobre a enfermidade. E Jesus se move, vai em direção ao sepulcro, aponta o dedo e diz assim: tirai a pedra. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vou mostrar a vocês quem sou eu aqui. Quando Jesus disse tirai a pedra, Marta, irmã do defunto, que tinha abordado Jesus na entrada da aldeia, salta na frente dele e diz essas palavras: é de 4 dias, já cheira mal. Ou, já cheira mal porque é de 4 dias. E Jesus olha para Marta, eu acredito que o olhar penetrante de Jesus, e ele diz assim: Marta, eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Marta, cala a boca agora. É isso que ele está querendo dizer. É de 4 dias porque os judeus acreditavam na ressurreição com base na profecia de Oséias, até o 3º dia. Eles não criam na ressurreição no 4º dia, era apenas até o 3º dia. Para eles aqui, acabou. E Marta lembra isso a Jesus: já cheira mal, ou seja, ele está pútrido, já em estado de decomposição, porque é de 4 dias. Porque para eles um espírito com poder de ressurreição rondava o corpo do morto, e até o 3º dia poderia ocorrer a ressurreição. Passando-se do 3º dia, não ocorreria mais esse milagre. Se Jesus chegasse no 1º dia, a glória não seria dele, nem no 2º, nem no 3º. Ele chega no 4º dia. Irmãos, não tem como você entender os caminhos de Deus. Não tem como você compreender a mente de Deus. Ele diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Mas assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim como os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, você nunca vai compreender absolutamente nada acerca daquilo que só a mente de Deus é capaz de distinguir, de decifrar. Mas assim como a chuva cai e rega a terra, dando pão ao que come e a semente ao semeador, assim é toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela não retornará para ele vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que ele enviou. Ele chega no 4º dia. Ele chega no 4º dia. E eles não estão crendo no milagre. Jesus está dizendo: tirai a pedra. Com 3 dias de morto, as unhas, elas começam a sair dos dedos. Com 4 dias, o cabelo se desprende do crânio e todos os pelos do corpo se soltam. Com 5 dias, o cérebro apodrece. Os insetos invadem a genitália. 6 dias depois, a pele fica toda negra e gradualmente saem dos ossos. 7 dias depois, a barriga explode. 60 dias depois, não existe mais nada. Sobra apenas o cabelo, os ossos, a arcada dentária, e dente é osso também, para servir de DNA. Deus vai além da medicina. O estado de Lázaro é um estado de decomposição. Marta está dizendo isso para Jesus. Lázaro já não tem mais as vísceras, coração, não tem mais esôfago, intestino delgado, grosso, rins, fígado. Ele já não tem mais globo ocular. Lázaro já não tinha mais a língua. As bactérias que causam a putrefação já havia
consumido as vísceras de Lázaro, os órgãos de Lázaro. E essas bactérias, elas não chegaram depois que Lázaro faleceu. Elas estão habitando em nós. Você quer ver uma coisa? Passe 3 dias sem tomar banho para ver se você não fede. Não cuide da ferida que você levou uma topada para ver se não fede. As bactérias já estão em nós, bilhões delas. Depois que as atividades vitais se esvaem, elas entram em evidência e aí que causa uma putrefação. Elas não estão entendendo absolutamente nada do que vai acontecer ali. Os judeus muito menos. Mas Jesus está dizendo: tirai a pedra. Irmãos, Deus está aqui falando que Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Mas o problema não está nas vísceras de Lázaro, nos órgãos vitais de Lázaro, como o coração, não está no rins, no fígado, não está. A problemática aqui do texto está no córtex cerebral de Lázaro. Como assim no córtex cerebral de Lázaro? Que é o lugar onde são registradas as informações da nossa vida. Se eu perguntar a você se você se lembra de alguma coisa da sua infância, você vai lembrar. Eu posso fazer aqui uma leitura do meu passado, voltar lá atrás quando eu era pequeno. Eu me lembro que eu ia no curral, meu pai tinha um vaqueiro chamado Raimundo, chamado Mundinho, e a minha mãe me dava um copinho de alumínio e eu colocava açúcar dentro desse copo, e eu ia de manhã cedo no curral e Mundinho tirava leite direto do peito da vaca, naquele copinho de alumínio que eu levava com açúcar, e eu tomava aquele leite. Eu me lembro disso. Já fez com Nescau. Eu me lembro que eu empinava a raia, brincava de furapé. Quem que não lembra de alguma coisa da infância? Se as mulheres aqui, as moças tivessem uma oportunidade, você lembrou que você brincou de casinha de boneca, fez comida de mentirinha? Lembra disso? Eu me lembro que quando eu era adolescente, que eu passei a morar na capital, eu passei a ir para a praia, a surfar, a pegar onda. Eu me lembro disso tudo. Você lembra daquilo que você viveu quando você ainda era criança, quando você era ainda um junior, quando você era um adolescente, enfim, jovem ainda eu sou, né? Não é possível, né? Quando uma pessoa sofre um AVC, quando uma pessoa sofre algum tipo de paralisia que envolve a mente, você já percebeu que quando as pessoas voltam para casa, com dificuldade reconhecem seus familiares? Precisam de terapia e às vezes duram anos para aquela pessoa voltar ao normal. E isso por conta de um AVC. Isso por conta de algum tipo de problema que aconteceu no cérebro da pessoa. A pessoa tem dificuldades de voltar ao normal, às vezes até de andar. Às vezes fica com o rosto torto, com a boca torta. Lázaro está morto e sepultado há 4 dias. Pastor, como que se configura a morte de Lázaro aqui? Me explica. Espírito, alma e corpo. O espírito está em Deus, a alma está no seio de Abraão e o corpo de Lázaro está no sepulcro. A alma de Lázaro está no seio de Abraão, que era o lugar para onde iam as pessoas que morriam em Deus do Antigo Testamento. Todos eles. Adão estava lá, Eva estava lá, Abel estava lá, Noé estava lá, Abraão estava lá. Inclusive é chamado seio de Abraão por conta da esperança de Abraão. Então a alma de Lázaro está lá. Tem um cara na Bíblia que eu considero muito ele. Não é porque ele tinha paciência, porque ele não tinha essa paciência que a gente fala que ele tinha. Jó. É só você ler o Jó inteiro, você vai ver que Jó não tinha essa paciência inteira. Inclusive o seu amigo, um dos seus 3 amigos, reclamam que ele não tinha paciência. Jó estava nos ferrolhos do seio de Abraão, que ele mesmo disse que depois que morresse, iria esperar a sua esperança, que é Jesus, descer nos ferrolhos do Seol, ou nos ferrolhos do seio de Abraão, onde estavam todos aqueles que morreram em Deus, porque tinham o selo da adoração. E Jesus está na boca do sepulcro e disse assim: tirai a pedra. Pedra Deus não remove. A única pedra que Deus removeu foi a pedra do sepulcro do seu filho. Pedra quem remove somos nós. Por que, pastor? Mas a gente canta o hino, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Teologicamente o texto está errado. Quem remove a pedra são eles, os judeus. E Jesus ressuscita Lázaro. Porque nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Você bate e Ele abre, você pede e Ele te dá, você clama e Ele te responde, você se chega a Ele, Ele se chega a você.
E aqui, Jesus está dizendo: tirai a pedra. O serviço é de vocês. Mas, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. O estado de Lázaro é decomposto, é de decomposição. E cadê suas informações? Porque se a ciência, se ela conseguisse trazer uma pessoa que morreu à vida, a pessoa não teria noção da própria existência. A funcionalidade da pessoa seria absolutamente outra, totalmente diferente da normalidade. A ciência não consegue operar milagres como este nos seus mais extremos delírios. E Jesus aqui nesse estado de decomposição, sem informações do córtex cerebral. Amados, peguem um atlas do corpo humano e dá uma olhada, só para você ter ideia como que somos. Nós somos complexos. Você vai olhar assim, e a única coisa que você vai fazer é dizer glória a Deus, porque só Deus é capaz de compreender um trem desse aqui. É algo assim extraordinário, fora do comum. E tudo isso que Lázaro já não é mais. E Jesus está dizendo: tirai a pedra. E eles tiraram. Não é Marta que remove a pedra, porque Marta não aguenta. Não é serviço de mulher. São aqueles judeus que estão ali, que removem a pedra. E Jesus chega na boca do sepulcro, e Jesus dá um grito. Só que antes dele gritar, ele faz uma oração. E a oração está no versículo de número 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou. Isso aqui é um princípio que a gente tem que aprender. Quando você não consegue fazer alguma coisa, por favor, aprenda a dar graças a Deus. Se você não pode fazer uma coisa, mudar algo, aprenda a dar graças a Deus, porque esse é um princípio que Jesus ensina aqui. Tanto que ele está dizendo aqui que está orando, que era para o povo entender, compreender. Olha o que diz o versículo de número 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus ensina um princípio para nós. Se você não sabe fazer, não sabe como fazer, se você não tem a solução, se você não entende, se é impossível para você, aprenda a dar graças ao Pai. E depois que ele dar graças ao Pai, para que as pessoas creiam nele, para que entendam esse princípio, ele aí mostra quem ele é. E ele diz assim: e tendo dito isto, clamou com grande voz. O grego aqui deixa claro que Jesus gritou. Tem gente que diz: o pregador gritou muito. Jesus gritou. Jesus gritou. O grito do filho aqui corresponde ao grito que o pai deu lá em Gênesis 1. Lembra de Gênesis capítulo de número 1? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o texto diz: Verruashi Elohim Amerahefet. O Espírito Santo estava pairando em questões desordenadas, preparando o ambiente da criação. De repente aparece o pai com uma voz bradando, dizendo: haja luz! E a luz emana de Deus. A ciência cosmológica confunde tudo isso aqui e acha que houve um Big Bang, uma explosão. Mas eles não entendem que a explosão é o grito da voz de Deus, quando ele diz: haja luz! E a luz... A luz aqui não é a luz do sol, porque o sol é criado no 4º dia da criação. A luz aqui é a luz que emana dele. Por isso que ele é conhecido como Anertamide, a luz perpétua que nunca se apagará. Ninguém viu essa luz para ficar em pé. Paulo viu, caiu lá. Saulo, lembra? João, quando viu, caiu aos seus pés como morto em Apocalipse 1. Mas lá em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz que a cidade santa não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque o Cordeiro é a lâmpada, é a luz. Lá do Gênesis. Diga glória a Deus nessa noite. Levante uma das mãos para você poder dizer alguma coisa para Jesus. Fale uma palavra que glorifique o seu nome, que magnifique o seu nome. Haja luz! Aqui Jesus está gritando
Gritando o que, pastor? Lázaro. Ele coloca o rosto próximo ao sepulcro e ele grita: Lázaro! E a voz de Jesus ecoa no mundo dos mortos. Irmão, que poder! Quem é que tem um Deus desse? Não sei nós. Como diz um irmão lá de Pernambuco, esse Deus nosso não é gente não, irmão. É Deus Todo-Poderoso. Lázaro! E a voz ecoa lá no mundo dos mortos. Todo mundo que estava lá tinha visto Jesus de alguma forma. Adão conhecia, foi a pele que Adão vestiu, não lembra? Abel conhecia, foi o sacrifício que ele fez. Noé conhecia, ele era a arca, não lembra? Abraão conhecia, é a fé de Abraão. Isaac, o poço que gerou águas vivas, não lembra? Jacó lutou com ele. E ele mudou o nome de Jacó, aquele que agarra no calcanhar, porque Jacó não é enganador, Jacó é aquele que agarra o calcanhar, porque nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E Jacó gostava de agarrar, não lembra? E ele, quando viu o anjo, ele agarrou o anjo. Porque agarrou, ele disse: eu vou mudar o seu nome. Mas me conta como é seu nome. Meu nome é Agarra, eu agarro no calcanhar. Eu vou mudar para Jacó, para ser príncipe agora. Então Jacó conhecia ele. Moisés conhecia ele como a glória e falava com ele cara a cara, não lembra? Davi conhecia ele como a unção de Salomão, como sua sabedoria. Todos conheciam ele de alguma forma. E Lázaro está lá embaixo, dizendo assim: ó, ele é o meu amigo. Ah, pelo amor de Deus. Ele é o meu. O reino espiritual é mais real do que esse mundo físico que a gente vive, que a gente vê, esse mundo transitório. É algo totalmente inteligente o mundo espiritual, principalmente daqueles que servem a Deus. O irmão me perguntou ontem: pastor, no céu a gente não vai ter aquela lembrança de alguém da nossa família que não foi e que foi perdido? Não tem, porque nós estaremos em corpo incorruptível e nós não teremos essas lembranças passadas. Só temos que olhar só para frente, porque nós estaremos vivendo no estado eterno, na glória eterna, num corpo glorificado. Agora, quem se perdeu, viverá eternamente com 5 tipos de tormento. Número 1, a ausência de Deus. Número 2, a consciência que acusa dia e noite. Terceiro, a companhia dos demônios. Número 4, lá não tem amigos. E quinto, lá não tem projetos de fuga. Como disse Jonathan Edwards, passarão as idades do sol e da lua, do céu e das estrelas, eras e eras, e as pessoas que foram para lá nunca sairão de lá. Mas quem vive com Cristo vive em gozo celeste para todo sempre. E quando Jesus chama, grita o nome de Lázaro, tudo de Lázaro volta a se recuperar assim de forma indizível, extraordinária. O coração volta a bater 120 mil vezes bate por dia, bombeia sangue que vai para as artérias e veias, passa no pulmão, é oxigenado, passa nos rins, é purificado. Imagine tudo isso funcionando, o intestino delgado grosso, as informações do córtex cerebral voltam, cada veia, cada detalhe. Os cabelos voltam para o seu couro cabeludo, para o crânio de Lázaro, para a sua pele. Imagine isso acontecendo dentro de um processo extraordinário, indizível, que a medicina nunca conseguiria fazer. Jesus, ele faz com uma palavra. E Lázaro se levanta do sepulcro e ele vem. Ele sai de dentro do sepulcro. E quando ele sai de dentro do sepulcro, o texto diz que Lázaro, ele vem enrolado em faixas. Ele está envolto em uma faixa, numa atadura. Ele tem as mãos e os pés enrolados e tem um lenço nos seus olhos, no seu rosto. E Jesus diz assim: desatai-o, deixai-o ir. Lembra que ele havia dito: tirai a pedra, serviço nosso. Desatai-o, serviço da igreja. Somos nós que desatamos as pessoas. Ele salva e ele diz assim: vocês cuidam. Eu salvo, vocês cuidam das pessoas. Desatai-o, ou em outras traduções diz assim: desligai-o e deixai-o ir.
Você só ajuda as pessoas. Não tente mudar, deixe a pessoa livre. Porque às vezes a gente quer mudar as pessoas assim, da nossa forma, do nosso jeito. Você não é o Espírito Santo de Deus. Você só ajuda as pessoas a tirar as ataduras, tudo aquilo que não presta. E no mais, deixe-o livre para escolher. Porque você não vai poder salvar as pessoas. E Jesus disse assim: desligai-o, deixai-o ir. Porque Lázaro está amarrado, desatai-o. Por que Lázaro está com os pés amarrados? A falta de liberdade que nos impede de andar na presença de Deus. E Lázaro estava assim. Mãos atadas, a falta de disposição que nos impede de fazer a obra do Senhor. Mãos e pés atados, pessoas que não se movem, parasitas vegetativos que não fazem absolutamente nada para Deus. Um lenço envolto no rosto. O lenço impede da gente ler, da gente ver quem está à nossa frente, de reparar quem está ao nosso lado. Lenço envolto no rosto, pessoas sem identidades, pessoas que não mostram a sua verdadeira face. O lenço impede a pessoa de ver quem está em sua frente, tipo Jesus, família, amigos, pessoas. E Jesus disse assim: tirai. Jesus nos quer livres. Desatai-o. Nem tudo é Deus quem faz. Coloque isso na sua cabeça. Existe um processo. Deus fez um investimento extraordinário em você. Lembra? Deus fez um investimento extraordinário em você. Eu lembro que um dia ele estava chegando numa figueira e ele olhou de longe aquela figueira. Ele olhou de longe, porque viu que na figueira tinha muitas folhas. Mas a Bíblia diz que ele chegou perto da figueira. Por que ele chegou perto da figueira, pastor? Para examinar se aquela figueira tinha frutos. Porque aquilo que a figueira projetava de longe era uma coisa, mas Jesus queria que aquela figueira fizesse jus àquilo que ela projetava, ou seja, que ela tivesse frutos. As folhas são aquilo que a gente projeta para as pessoas que vivem longe de nós. As folhas são aquilo que você vê naqueles que vivem longe. Agora você quer conhecer de fato a figueira? Chegue perto dela, conviva com ela. Veja se ela realmente tem frutos. Jesus amaldiçoou a figueira porque a figueira não tinha frutos. Por que, pastor, que Jesus amaldiçoou a figueira que não tinha frutos? A figueira é culpada de alguma coisa? Irmãos, para se gerar frutos numa árvore, é preciso de disposição da própria árvore para gerar. E aquela figueira não teve disposição para gerar frutos nela. E Jesus queria comer do fruto da figueira. E a figueira não havia produzido frutos. E Jesus podia dizer assim, ó: haja frutos. E aquela figueira gerar frutos. Mas ele não disse isso. Ele amaldiçoou a figueira e foi embora com fome. Isso aqui representa a gente. Isso aqui arremete a nós. Nós temos que produzir frutos. Por que, pastor? Porque a figueira quem plantou foi Deus. A figueira, a oliveira, são árvores que representam a nação de Israel. Sim, a figueira representa a nação de Israel como Estado. Jesus estava dizendo: eu estou requerendo da figueira, porque fui eu que plantei ela. Se ele requer alguma coisa de você, é porque ele investiu em você, ele salvou você, ele lavou você, ele purificou você, e ele está na expectativa de encontrar alguma coisa em você. Porque quando você gera frutos, seus frutos são capazes de alimentar outras pessoas e deixar outras pessoas livres. O que foi que aconteceu com o rei Ezequias e o profeta Isaías? Quem lembra disso? O rei Ezequias e o profeta Isaías. O cara estava para morrer. O que foi que o profeta mandou fazer? Pasta de figos. Isaías podia dizer assim, ó: volte a viver, tenha saúde. Não, mandou os médicos daquela época ali fazer pasta de figo para aqui. Você entendeu? Tem alguma figueira aqui? Entendeu? Desligai-o e deixai-o ir. Funcionalidade. Você, oh meu Deus, você é útil. No mínimo,
para tirar as ataduras de alguém. Tem muita gente enrolado. Não enrole mais esta pessoa. Desenrola, ajuda, dá a mão, levanta, dá o ombro, carrega. Posso fazer um pedido para vocês? Dá uma olhadinha para o vizinho aí, fala para ele, para ela. Ajuda a desatar alguém. Você é útil para Deus. E Ele está na expectativa de que você atenda às suas exigências. Afinal de contas, Ele investiu em você, Ele plantou você, Ele investiu em você. E está aguardando em você que você seja útil. Que você não o decepcione, que nós não o decepcione. Imagina Lázaro, sem saber para onde vai. E Jesus está dizendo: desatai-o. Pastor, eu não consigo fazer muita coisa. Você consegue fazer o mínimo, e eu sei que você consegue. Eu vou repetir a frase que eu disse antes. Deus investiu em você, na sua funcionalidade. Você é útil para Deus e ponto final. E você vai dar vida a outras pessoas. Você vai livrar outras pessoas de estarem enroladas como Lázaro estava. Desatai-o, deixai-o ir. Pastor, eu não consigo fazer isso. Consegue, no mínimo você consegue fazer isso. E como é que eu consigo? Às vezes em silêncio, às vezes com sua própria vida, com seu testemunho de vida, você consegue fazer isso aí. Porque nem sempre por tanto falar, seremos ouvidos. Às vezes com a nossa própria vida a gente impacta a vida de outras pessoas, a gente influencia outras pessoas. Afinal de contas, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, ele diz que nós somos uma carta escrita por Deus. A questão é que às vezes nós não temos colocado muitas coisas nos pés de Cristo, porque nós usamos muito pouco o veículo que a igreja sempre usou ao longo da história, mas que nesse tempo presente a gente tem muito negligenciado. Chama-se oração. Nós conseguimos mudar muitas coisas quando a gente ora. E você só consegue perceber quantas bênçãos deixamos de receber, quantas coisas ficamos sem entender e até quantos males sofremos, os quais poderíamos evitar se orássemos mais. Tudo seria diferente se buscássemos mais. Os planos de Deus só serão realizados em nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor quando a gente começar a orar com insistência. Você lembra de Abraão? Se Abraão não tivesse orado, Ló não teria escapado de Sodoma. Se Ana não tivesse orado, não teria nascido Samuel. Se Josué não tivesse orado, eu vou usar a linguagem bíblica, o sol não teria parado. Se Elias não tivesse orado, os filhos de Israel nunca jamais saberia, o reino do norte, que só o Senhor é Deus. Se Eliseu não tivesse orado, Deus não abriria os olhos do seu servo para ver que um exército estava protegendo a cidade. Se Neemias não tivesse orado, o rei Artaxerxes não teria deixado ele ir reconstruir os muros de Jerusalém que estavam queimados. Se Davi não tivesse orado, na certa que teria sido rejeitado e não teria sido um homem segundo o coração de Deus. Se Ezequias não tivesse orado, na certa teria seu reino invadido por Senaqueribe. Se Josafá não tivesse orado, certamente teria sido aniquilado pelo exército moabita. Se Jabez não tivesse orado, teria sido mais um dentro da descrição da sua genealogia. Se Daniel não tivesse orado, os leões teriam devorado. Se Sadraque, Mesaque e Abidnego não tivesse orado, aleluia, o fogo teria consumido eles na fornalha de Nabucodonosor. Se Jonas não tivesse orado, morreria no ventre do grande peixe. Se Pedro, a igreja, não tivesse orado, Pedro ficaria na prisão. Mas quando a gente ora, o céu se abre, o sol para, milagres acontecem, a mão de Deus se move, o impossível acontece. É isso que ele está dizendo.
Eu gostaria que você ficasse de pé nesta noite com a permissão do presidente. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Enquanto o Ministério de Louvor canta, eu gostaria de fazer uma oração simples com vocês. A oração que Jesus fez. Ele chamou Lázaro. Ele gritou o nome Lázaro. Pastor, eu vou chamar Lázaro. Não tem ninguém na minha família com o nome Lázaro. Eu tenho na minha família o Samuel. Eu tenho na minha família o Osni, que é meu irmão. Eu tenho o Elziro. Eu tenho o Gene. Eu tenho o Cláudio. Eu tenho o Laelson. Eu tenho o Sandro. Eu tenho o Ney. Eu tenho a Lilian. Eu tenho a Marília. Eu tenho a Elizabeth. Eu tenho a Nilza. São todos meus irmãos, tá? E a grande maioria desses nomes que eu citei aqui precisam de salvação e de libertação. Então você vai chamar o nome de alguém da sua família, da sua casa. Fala com Deus, Senhor, esse nome que você pensou, o que é que ele precisa? Que tipo de milagre? É salvação? Fala com Deus, salvação. Senhor, ele precisa de uma libertação. Fala com Deus, liberta ele do álcool, liberta ele da prostituição, liberta ele da macumba, liberta ele das garras da falsa religião, liberta ele, Senhor, do espiritismo, liberta ele das garras de Satanás. Liberta, Jesus. Fala o nome dessa pessoa aí. Levante uma das mãos para Deus. Aleluia! Quem pode dizer glória a Deus nessa noite? É sua hora de você dar aquele grito que Jesus deu. Oh glória! Fale o nome dessa pessoa. Fale com Deus agora. Diga: Deus, fulano de tal. Fala o nome. E diz o milagre que ela precisa, que ele precisa, que ela necessita, que ele necessita. Eu queria ver você, eu queria nessa noite ver os valentes que creem em milagres, que creem em Deus e que confia nele e que crê na sua palavra. Deus vai fazer. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Em meu favor. Eu queria ouvir os corajosos na noite de hoje, aqueles que creem no impossível. Nós pregamos tanto esse Deus. Falamos tanto acerca desse Deus. Adoramos tanto esse Deus. Vamos clamar a Ele com fé na noite de hoje. Fala com Deus, fala. Baixinho, baixinho, baixinho. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Nós, eu não estou falando vocês, eu estou falando nós. Nós temos a mania de crer mais na oração das pessoas do que na nossa própria oração. E eu vou dar um conselho pastoral e bíblico para você. Creia na sua oração mais do que na minha. Porque o sentimento quem exprime é você. Por que você crê mais na oração do profeta, do pastor, da irmã do círculo de oração do que na sua própria oração? Por quê? Você tem que crer na sua oração. Não pode se frustrar. Venha em meu favor. Pastor, por que eu tenho que crer mais na minha oração? Eu vou repetir. Porque o sentimento é expressado por você. Exceto quando existe a oração intercessória. Porque escutem isto: orar é pedir, rogar é pedir insistentemente,
clamar é gritar em alta voz. Agora, interceder é você se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo. E nem todo mundo se coloca no seu lugar para sofrer sua dor, pleitear sua causa, guerrear suas guerras e lutar com Deus para que você receba. Então nem sempre eu estou disponível para interceder por você, sentir sua dor. Primeiro que eu não sei qual é a sua dor. Então nessa hora você vai crer na sua oração. Você sabe por que às vezes a gente crê mais na oração das pessoas do que na nossa oração? Eu vou te explicar por quê. É porque a oração requer que você é porque a oração requer que haja um esforço dentro de você, que você vença o seu eu e que você rompa a atmosfera a ponto da sua oração chegar ao trono de Deus e Ele receba como cheiro suave. Aí sabe, quando nós estamos orando, Satanás efetua uma operação céu de bronze. É difícil a gente conectar com o trono. Aí é que requer o esforço mais ainda da busca. Deus é vencer a si mesmo. Orar é fácil, é meio paradoxal, mas não é fácil. Requer uma intensa. E outra, não precisa palavras bonitas para você se dirigir a Deus. És magnificentíssimo, está revestido de glória e resplendor, ó imarcessível luz. Não precisa palavras bonitas. Se dirija a Deus como você estivesse conversando normalmente, mas não esqueça que você está falando com Deus. Diga: Deus, é assim, assim, me dói aqui, eu sou assim, tenho feito isso, eu penso isso. Tudo isso Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca o que é que você quer que Ele faça. Ele sabia onde Adão estava, mas perguntou: onde estás? Ele sabia o que Bartimeu precisava, mas perguntou: o que queres que eu te faça? Ele quer ouvir da sua boca. Então, por favor, é você e o Espírito Santo agora. Pastor, eu tenho que levantar minha mão? Não, você pode orar na forma que você quiser. Em pé, sentado, deitado, de joelhos. Pastor, não dá para eu orar de em pé, nem de joelho, nem deitado, nem sentado. Então vou pedir a Deus para te levar. Por que eu oro com as mãos levantadas? Porque tem um mistério aqui nas nossas mãos. As mãos, quando são levantadas, tem algo. Existe algo aqui, ó. Isso aqui, ó. É com você e Jesus agora. Fala com Ele o que você precisa. Fala: Jesus, é em Teu nome precioso que nós nos dirigimos ao Pai e pedimos ao Todo-Poderoso que escute a oração de cada pessoa dentro da sua individualidade nessa noite. Tem gente aqui que vai pedir pelo filho, tem gente aqui que vai pedir pela mãe, tem gente aqui que vai pedir pelo marido, tem gente aqui que vai pedir pela esposa, tem gente aqui que vai pedir pelo irmão, tem gente aqui que vai pedir por família, tem gente aqui que vai pedir por amigos. Atenda cada um dentro da sua individualidade. Fala com Deus, grita o nome de alguém, fala o milagre que você precisa. Visita cada lar representado aqui nesta noite. Vai com os teus anjos poderosos, com espadas desembainhadas de fogo, Deus, e entra em cada lar representado aqui. Faz milagres extraordinários. Opera segundo o beneplácito da Tua bondade, salvando, curando, libertando. Ó Deus das promessas, nós cremos em Ti. Por isso oramos, por isso pedimos. Orevaias.
faz acontecer como tu fizeste na casa de Maria e Marta. Atende os teus filhos segundo o desejo dos seus corações. Faz acontecer outra vez, porque tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Faz assim com a mão, para que eu possa ver você. Eu estou visitando, pastor, sempre visito a igreja. Deus tem um projeto de vida nova, de nova vida para você, de um nascer de novo, de um processo que somente Ele pode conduzir e pode fazer na sua vida. Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e se encontra afastada da igreja. Alguém? Faz com a mão assim para que eu possa ver você. Esse momento é um momento que eu prezo muito no culto, e às vezes nós somos insistentes porque insistimos nisso, mas eu fui vítima de uma insistência de mais de 40 minutos em 1995, até que eu me decidi ao lado de Jesus, e só tinha eu naquela noite, e uma senhora que manifestou o demônio, e Jesus a libertou, mas ela não quis aceitar Jesus, e eu quis Jesus naquela época, mesmo estando debaixo de uma guerra, assim, sem precedentes na minha vida, porque eu estava pensando muito nos meus amigos, e na vida que eu levava, que eu gostava muito eu era fanático pelo Guns N' Roses. Tudo meu tinha que ter alguma coisa do Guns N' Roses. Uma foto do Axl, uma foto do Slash, uma foto do Gleb Kirk. Eu lembro o nome dos caras até hoje. Tinha que ter alguma foto da Janis Joplin ou do Bob Marley fumando maconha. Eu tinha que ter alguma coisa, não só do Guns N' Roses, como do Pink Floyd, do AC/DC, do Aerosmith. Eu tinha que ter alguma coisa desses caras, porque eu vivia assim 24 horas envolvido dentro desse mundo do rock and roll. E eu dizia assim comigo: como que eu vou aceitar Jesus, você crente? E os caras vão falar o quê? E as minas, meu? Só que tinha algo que era mais forte do que eu naquele culto, que eu não entendia. Tinha algo que era mais forte do que eu, e eu não queria chorar, mas o coração estava ali, sabe, sendo tomado por aquilo que era mais forte do que eu. Era o Espírito Santo, e eu não resisti, e acabei indo lá na frente chorando. Eu voltei para casa como se fosse uma pena, eu estava leve, porque quando a gente sair daqui do culto dessa noite, a gente volta leve para casa. Tem algo sobrenatural aqui, e Deus quer fazer algo na sua vida. Eu pediria a você, com todo carinho e respeito a você que está aqui até agora, dá uma olhadinha na direita, na esquerda. Tem alguém ao seu lado, não crente ou afastado? Dá uma olhadinha aí, tem? Se tem, levanta a mão assim. Se tem aí do seu lado.
Olha só, parece que tem uma lá embaixo, ó. É. Venha nessa noite. O Espírito Santo está chamando você. Se tiver alguém ao seu lado, disponibilize-se em trazê-lo aqui à frente. Traga ele, traz ela. Um adolescente, um jovem, seja lá quem for, uma senhora, um senhor, está vindo ali, ó. Então, para mim, a minha missão nessa noite foi cumprida. Está vindo a segunda pessoa ali. Ele se importa com você. Se tiver mais alguém, traz. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Se tiver mais alguém, traz. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Se tiver mais alguém, vem. O Espírito Santo está te chamando. E nós estamos aqui para tirar as ataduras de você. Aleluia! Não importa quem você é, não importa o que você fez. Tá vindo mais alguém? Jesus tá vindo. conhece glória! o seu interior também. Tá vendo que vale a pena insistir? Tá vindo mais alguém? Tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Se tem mais alguém, vem. Jesus quer ressuscitar sua vida. Sua vida espiritual que está morta, hoje Ele vai vivificar. Vai haver conexão com os céus. Vai ter vida nova em Cristo Jesus. Vem! Ele não desiste de você. Se tem alguém ao seu lado, traga. Ele compreende o seu caminhar. Olha lá, tá vindo mais uma pessoa. Grande assim. Ele não desiste de você. Digam aleluia. Se importa com você. Se você pode trazer alguém, traga. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. É, pastor André, virou festa. Virou festa no céu também. Ele não desiste. Mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho. Essa moça que tá com o cabelo black aqui, ó. Ei, mocinha. Ei, mocinha. Eu passei o culto todo pregando, olhando para você. Tinha hora que você nem aguentava, você baixava a cabeça. Deus pegou você hoje, hein? Deus pegou você. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Quem celebra Jesus? Quem celebra Jesus? Quem sabe não tem alguém aí do seu lado? Traz esta pessoa, vem. Vem correndo, vem. Ainda tem tempo, vem. Eu vou passar o microfone a quem de direito. Pastor André.